O episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa talvez polêmica, talvez engraçada, algo que todo mundo, ou pelo menos todo mundo passava, porque dizem que nem existe mais. Não existe mais. Dizem que nem existe mais, que serão substituídos pela inteligência artificial, que não existe mais, não existirá mais no mercado de trabalho. Não sei se é verdade ou essa é só mais uma previsão apocalíptica demais. De qualquer forma, o assunto de hoje é estagiários. Diz a lenda que eles estão para acabar. Diz a lenda que os estagiários de hoje são mais para aprendizes de CEO. Eles não querem mais servir café, você acredita? Não, isso você roubou de mim. Infelizmente, eu acho um absurdo também. Eu acho que faz parte do crescimento você servir o café, tá? Eu também sou pró servir o café. E na empresa que a gente trabalha tem uma escada, né? E assim encerramos, não tô brincando. Episódio de hoje vamos falar sobre estagiários. Se você ainda não segue o Café e Matcha, não seja um estagiário e faça o seu trabalho. Segue a gente, brincadeira, gente. Segue a gente porque vocês querem seguir, não porque é uma tarefa de estagiário, não é verdade? Segue a gente no YouTube, no Instagram, que aqui é muita opinião, poucos dados. Tem gente que fala que traz dados, mas é mentira. Dados do Japão, aquelas Da Inglaterra. coisas assim. É fonte, vozes da minha cabeça. Já até faço esse adendo aqui antes da gente começar, que vocês vão ver ali coisas travestidas de dados, tá? Simbora. Tem uma primeira afirmação para você. Você tá preparada para a primeira afirmação? Gente, eu tô vivendo esse monólogo. Vai. Geração Z. Existe ainda estagiário na geração Z? Lógico que existe estagiário na geração Z. Pensa que as pessoas mais novas da geração Z têm hoje 15 anos. 16, né? Estamos em Eu espero 2026. que eles até nem estejam estagiando ainda. É, mas já tá começando um jovem aprendiz. Mas e aí, o estagiário de hoje em dia, né? O famoso... Porque todos os estagiários vão ser geração Z, imagino, hoje em dia, né? A não ser pessoas que estão fazendo algum tipo de transição de carreira. Os millennials, acho que eles já foram estagiários em algum nível, né? Vamos lá então aqui pra eu te falar. E aí, geração Z? Geração Z. Não serve mais café, que eu já sei. Não serve mais café. Inclusive, eu tô assistindo uma série que um dos investidores é uma pessoa que tá na startup, é um cara bem novinho, assim, sabe? Bem geração Z. E aí ele começa a falar que cada um tem sua mesa, senta onde quiser. O estagiário ele não serve mais café. E brincadeiras à parte, não é brincadeiras à parte. Eu gostaria, sim, que o estagiário servisse café, tá bom? Eu acho que faz parte da função. Mas o que eu tava vendo era que pros millennials, e até eu que fui estagiária, eu servia café, sim. Mas eu era... Café? Óbvio que eu servia café, você não? Olha. Porra! Eu servia café, eu fazia planilha, que hoje eles não sabem nem o que é isso. Ela faz sozinha, como mágica. No escritório de direito, a gente falava que não dá pra pagar um escritório de advocacia muito grande, porque quem faz petição é só estagiário. O advogado mesmo não faz, ele só vê. Hoje não é o estagiário mais, é o prompt perfeito do ChatGPT. Mas aí eu concordo que, para um estagiário, que eu acho legal da geração Z, eles não querem ter um trabalho decorativo. Então, muitas vezes, não foi o que eu vivi no meu estágio, eu aprendi bastante, mas existem estágios que você só fica fazendo aquela mesmíssima coisa, todos os dias você não aprende nada, ninguém senta do seu lado pra te ensinar. Esse é um conceito muito novo, de uma pessoa trilhando ali um caminho com você, de te ensinar. Muitas vezes você é autodidata, eles te dão uma função, falam, normalmente a gente faz assim, mas aparecem casos diferentes e você tem que se virar. Certo. Você teve que se virar. Acredito que te deu resiliência? Acredito. Mas eu desacredito que ter alguém do seu lado não ia ser melhor, entendeu? Se tivesse alguém te ensinando o caminho das pedras. Eu não acredito que tem que sofrer. Pra mim é igual trote de faculdade de antigamente. Que você sofreu e por isso todos sofrerão. Entendo o que você tá querendo dizer. Eu não acho que precisa ser assim. Eu sinto também que, dado que a gente entrou no mercado de trabalho, alguns de nós, né, a grande maioria, que eu sou a primeira safra. Mas outras safras entraram durante a pandemia. Então, entraram conhecendo o trabalho remoto. Eu diria que a gente aprendeu a trabalhar dessa forma remota logo no comecinho. Por isso que talvez pra gente faz sentido o home office.
Tá. Sempre, entendeu? A gente tem essa coisa da flexibilidade também. Inclusive, o problema da geração Z que tanto escolhe e acaba não fazendo nada, né? Porque tanto escolhe quer ser chefe, chega à conclusão de que nada presta pra eles, então por que não eles começarem o próprio negócio? Que é uma utopia, a gente sabe que é muito mais difícil do que só isso. Eles procuram flexibilidade até no estágio. Então, acho louco isso, porque. Não, assim, vamos voltar umas casas aqui. Não tô defendendo. Óbvio, tem a caricatura, tem a brincadeira, mas acho que poucas pessoas com bom senso acham que o caminho do verdadeiro estagiário é o trote de faculdade, né? O sofrer por sofrer. Óbvio que tem que ter acompanhamento, tem que aprender, tem que ir sendo exposto aos poucos a algumas tarefas, né? Porque a função do estagiário, acho que é você preparar alguém para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você preparar alguém que vai se desenvolver dentro da própria empresa, certo? Acho que ninguém contrata um estagiário para ficar lá 1, 2 anos com ele ali. Ah, não, ele não serve para minha empresa, estou só preparando para o mercado. Não, você está, em primeiro lugar, preparando uma pessoa que amanhã pode ser analista, coordenador, gerente e tal, né? Então, Mas na sua época rolava isso. Vocês contratavam estagiário não porque é mais bacana pra empresa, porque você paga menos no estagiário. Mas vocês contratavam estagiários com essa cabeça de vamos desenvolver essa pessoa ou vamos contratar alguém mais barato pra fazer o trabalho chato. eu acho que um pouco dos dois. Porque dá para ser os dois, inclusive. Óbvio, você contrata um estagiário, essa pessoa, até pela falta de experiência, ela vai fazer tarefas mais operacionais. Isso é normal. As tarefas operacionais quase sempre são vistas como as mais chatas. Então acaba meio que é uma mão de obra barata, entre aspas, né? Porém, você vai ter que acompanhar, você vai ter que ensinar, seja porque você quer ou não, mas você precisa ensinar, porque tem experiência, né? A não ser que seja aquelas vagas absurdas que quer contratar estagiário com experiência. Gente, estagiário e experiência na mesma frase não dá, né? Aí você quer um analista, sei lá, e às vezes não é nem júnior. Então tem umas bizarrices que surgem no mercado, do tipo, quero estagiário com experiência. Cara, você não quer estagiário, né? Mas o ponto, eu acho que a gente coloca aqui é o estagiário da geração Z, talvez por esse imediatismo dos mais jovens, que os millennials já vinham tendo, e a geração Z tem um imediatismo ainda maior, parece não ter paciência para cumprir essa jornada do tipo, sim, eu sou estagiário, eu vou ser um trainee, um analista, tal. Não que eu preciso ficar 30 anos na mesma empresa, aliás, nem os millennials ficam mais 30 anos na mesma empresa, ou seja, ninguém que está dizendo que você tem que entrar como estagiário e desenvolver toda a sua carreira no mesmo lugar, etc. Mas será que tem essa paciência do tipo, cara, sim, eu sou estagiário, eu não sei nada, meu primeiro emprego, ou quase isso, e os estagiários hoje em dia, da geração Z, né, pelo menos muitos, demonstram uma impaciência. A gente estava até brincando do exemplo do café, né? E realmente eu servi muito café nessa vida. Mostra uma impaciência total nesse processo de aprendizado, né? Isso é verdade. Eu acho que uma coisa legal que eu tava vendo, inclusive na minha pesquisa, tá? Qual Correto. você já tirou toda a credibilidade antes mesmo de eu falar. O estagiário geração Z, ele já não é muito agarrado a, por exemplo, eu ia trabalhar muito formal, mas eu também trabalhava no jurídico. Mas, Era o nicho, né? eu ia trabalhar muito formal. Já não é mais a mesma coisa. Você já pode ir um pouquinho menos formal em Uhum, alguns lugares. Eu trabalhei dentro de empresa, então já é menos formal do que um escritório. sim. Mas hoje as pessoas entendem que não que pode avacalhar de qualquer forma, mas é menos sobre a roupa. Então isso já é uma coisa que foi desconstruída. Você entra na faculdade de direito na época que eu estudava e era todo mundo de terno, é bem tradicional. É um nicho muito tradicional, pra dizer bem a É, verdade, né? Mas tem essa coisa de. E eu tinha medo. Eu não sei se você tinha medo, mas quando eu era estagiária eu tinha muito medo. Medo de errar, medo de. sim. E hoje eu vejo, não acontece na nossa empresa, até porque a gente não tem estagiários, né? Mas eles não têm medo, não. As pessoas que têm medo deles, porque cadê meu feedback?
Cadê meu plano de desenvolvimento? Gente, Cadê não sei o quê? oi, Gente, você tá aqui há 2 meses, eu não sei nem seu nome ainda. exato, calme. Pera um pouco, né? Calme. Não, eu tinha medo no nível, me colocaram pra arrumar, sabe a pasta de arquivos, que é claramente um trabalho de estagiário? Claramente. Que eu fico pensando, se eu colocar alguém hoje pra fazer isso, Vai te cancelar na internet. vai me Vai cancelar falar na que internet. você é tóxica. Hashtag gestão tóxica. Sim. Assediadora. Aí eu vou parar no Sabe? LinkedIn. Tipo umas coisas assim que você fala, cara. E era Espera um muito pouco. normal. Tipo, foi chato, mas é um trabalho de estagiário. Exato. Exato. É um trabalho. Alguém tem que fazer aquele trabalho. Eu acho que eu vivi o melhor dos dois mundos. Assim, eu tinha uma pessoa que me auxiliava, mas pra mim também foi bom não ter a pessoa o tempo inteiro. Porque certas coisas eu tive que fazer sozinha. E isso me ensinou a resolver outros problemas da minha vida sozinha. Então, enquanto não estou defendendo os meninos, eu estou falando que eu acho sim importante a gente ter uma pessoa que te desenvolva, mas eu também acho que algumas coisas as pessoas da geração Z precisam entender que elas precisam estar resolvendo sozinhas. Até mesmo por eles, assim, eu acho muito satisfatório quando eu consigo fazer uma coisa que eu fui atrás, eu descobri como, eu trouxe uma solução, em vez de trazer só o problema. E eu sinto que a geração Z é mimada nesse sentido, do tipo, eu vou trazer aqui só o problema. Ou então, não gostei dessa empresa, vou abrir a minha. E não tem noção do que é abrir a sua. Mas aí abre concordo, total. E aí, se abre mesmo a própria empresa, vai descobrir na prática o quão iludido tava, porque a vida realmente ensina aquele ditado e é verdade. Uhum. Mas é muito louco, porque infelizmente tenho que dizer que estou concordando com você, meu Deus do céu. Porque eu tô indo um pouco contra a minha geração nesse momento. Mas eu acho que assim, de novo, vou falar por mim. O Rodrigo, quando foi estagiário, eu era estagiário, eu acho que primeiro ou segundo eu tive um emprego, mas vamos colocar o primeiro estágio sério. E aí cheguei, eu tinha uma chefe muito legal, aliás, inclusive encontrei ela vários anos depois na rua, foi mal barato. Mas naquela época ela chegou pra mim e falou: não, vai ter uma reunião importante aqui e tal, serve café. Porque naquela época era. Hoje, você chegar para um estagiário e falar serve café, é tipo. Acabou. Né? Mais uma vez cancelado na internet. Exato, mas naquela época era Normal. absolutamente normal. Beleza. Eu falei, tá, só que eu nunca tinha feito um café na minha vida. Falando de mim, né? Nunca tinha feito um café na vida. Tinha, sei lá, 16 anos. Nunca tinha feito, enfim. Aí eu falei, bora. E eu não ia perguntar, porque tinha o lance do medo. Por que eu tô indo pra esse lugar? Porque eu morria de medo. Eu também, eu tinha muito medo. A minha chefe, que nem era uma pessoa assim. A minha também não. Não era a do Diabo Veste Prada lá, Não, sabe? a minha também não. Era uma pessoa normal, educada, tudo certo, entendeu? Que talvez teria sido super tranquila se você tivesse Óbvio, perguntado. não era fofinha, não era. Mas assim, de boa, uma pessoa normal. Só que eu morria de medo, então eu não quis chegar e falar, puta, eu não sei fazer café. Eu não sabia fazer café. E eu não quis falar isso porque eu tinha medo. Só que pra piorar, não tinha internet como hoje, assim, que você pega o celular e, 1 milhão de tutoriais de como fazer um café, você faz uma prensa francesa. Tipo, não tinha nada. Então, assim, tinha internet e tal, mas eu não tava no meu celular a internet, sabe? Eu tinha que ir pro computador, não era nem o Google na época, era o KD. Os mais antigos saberão o que eu tô falando aqui. Então, do tipo, ou seja, quando você não sabia uma parada, você não sabia mesmo. E como é que você fez? Você fez o café? Não, vai vendo. Então, quando você não sabia uma parada, era tipo, cara, e agora? Eu não sei e eu não vou saber daqui a 2 minutos. Eu vou continuar não sabendo. Aí eu cheguei pra uma menina que era tipo como se fosse uma estagiária sênior, já tava lá tipo 1 ano. Eu cheguei pra ela e falei, fulana, não sei fazer café. E agora? Aí ela deu risada da minha cara. É uma risada um pouco hipócrita, porque com certeza ela passou por aquilo e falou, não, você não precisa fazer café. Tem uma máquina, você só manuseia a máquina lá, você não precisa ficar fazendo. Beleza, fui pra manusear. Aí eu não quis perguntar como usava, porque eu não sabia também usar a máquina. Mas não era só de botão? Era, mas assim, tipo, o normal seria, mas como é que... Não é que nem hoje que você aperta um botão e sai. Era uma paradinha um pouco mais...
E aí, como ela já tava uma coisa tipo, não, estagiária, né? Não sabe, Uhum. como se ela fosse outra coisa. Também não quis perguntar. Aí eu fui pra frente da máquina, pensei, e agora? Moral da história, eu queimei a máquina. Você só não fez o Eu não café. só não fiz, como eu queimei a máquina, e a pessoa ficou uma semana sem tomar café por minha causa Nossa, na você foi empresa. detestado. Eu fui muito detestado, eu fui humilhado. Você detestaria e humilharia hoje em dia se alguém fizesse isso. Vamos colocar que eu não gostaria. Mas é legal, eu acho legal ter até, assim, eu entendo que, por exemplo, não ter salas, essas coisas de não ter hierarquia demarcada, é bacana pra questões de produtividade, mas é legal essa coisa de estagiário júnior e o estagiário sênior, sabe? Tipo. Pô, você tá lá há um tempo, você não é mais o estagiário, você é um, não, você é o e não um, sabe? As pessoas até sabem como você chama, né? Aham. Então tinha uma parada assim, bom. Então tinha um lance de você, até pela dificuldade da informação naquela época, que hoje em dia também não tem mais isso. Hoje eu daria um Google ali rapidão e eu teria 1000 tutoriais de como fazer café e eu teria conseguido me virar melhor, né? Então naquela época tinha um lance muito grande assim de respeito pela hierarquia, pelos mais velhos, às vezes até pelo estagiário que estava lá um ano, não tô nem falando Uhum. do gerente. Tinha um incrível medo de ser burro, que hoje as pessoas, inclusive, podiam ter um pouco mais de medo de ser burras, Já disse né? você no Threads, né? Você adora Exato, brigar no Threads. exato. Enfim, as pessoas podiam até ter um pouquinho mais de medo de Eu serem também acho. burras, mas naquela época a gente tinha medo até demais também. Então era um misto do tipo, eu não sei como eu faço, eu preciso descobrir como é feito, porém eu tenho medo de parecer burro, medo de perguntar para as pessoas. Então, tipo, era uma encruzilhada total. Não sei como vai ser feito, porém vou fazer, não sei como, não sei para quem perguntar, também não quero perguntar. Não, mas você entende que isso é bom por um lado? Porque hoje, e eu nem tô falando só de estágio, isso passou. Você precisa que, sei lá, uma pessoa que desempenha X função faça XZ, que é uma coisa que talvez ela ainda não saiba. Em vez dela ir lá, procurar, entender, ela espera que você, enquanto empresa, ensine ela, sendo que aquilo faz parte da função dela. Total. Ela deveria se atualizar. Só que virou um lugar tão cômodo de vamos todos responsabilizar a empresa. E você é dono de empresa também, você entende. Sim. Vamos todos responsabilizar a empresa. Gente, se eu não sabia fazer uma coisa quando eu era estagiária, eu ia perguntar para pessoas que não estão no meu trabalho. Então, eu fazia direito. Era direito de sucessão. Eu não era muito boa, não era a minha prática. Eu peguei porque um estagiário saiu de férias. E aí eu peguei o dele. Eu ia pro meu professor na faculdade e pedir ajuda. E aí você vai pesquisar as coisas. Eu não esperava. Lu, você, enquanto minha chefe, que é a minha primeira chefe, chamou, consegue sentar do meu lado e explicar tudo sobre sucessão? Ela não tem esse tempo. Ela não tem esse tempo, vamos falar a verdade? Não tem o saco. É lógico. E, cara, às vezes nem ela vai saber dizer na minúcia aquilo que você está pesquisando. Porque às vezes é uma coisa que também já não faz parte do. Sabe assim, tipo, o pai tendo que ensinar geografia pro filho, matemática pro filho, ele já não lembra mais daquilo no detalhe também? Sim. Então é um pouco de tudo isso, mas vamos colocar na falta de tempo como já um fator determinante. Cara, sim, ela tem que te orientar, não pode ser só o estagiário largado, mas ela não tem como parar 3 horas do dia dela pra te ensinar aquilo. Não, e eu vejo relatos no Instagram, enfim, de pessoas que não fazem as coisas. E aí depois perguntam, pô, por que você não fez? Eu não sabia fazer, você não me ensinou. E aí a pessoa também não perguntou, sabe? Uma coisa que você fala, meu, não é possível. Pra onde foi a proatividade? Total. Entendeu? Desde quando isso deixou de ser a sua função e virou minha função te ensinar o caminho certinho das peças, que eu nem sei também, é o que você falou. Sei lá. Você, enquanto dono de empresa, duvido que sabe fazer todas as áreas da sua empresa. Não, claro que não. E às vezes e tal coisa. E às vezes é umas perguntas que, juro, você fala, eu não acredito que tá me perguntando isso. Na era de chat GPT, posso falar. Cara. Não, e são coisas assim do tipo, sei lá, como escreve tal coisa em inglês? Cara, tipo assim, aí você pensa, eu até sei, mas não importa. Dá um Google, dá um chat GPT. Tem dúvidas que você não precisa mais perguntar pra ninguém. Eu queria que o Rodrigo lá atrás tivesse um chat GPT pra me dar 1 milhão de formas de fazer o café com grãos selecionados pra que eu não tivesse queimado a máquina da empresa que eu trabalhava e o pessoal me odiasse
profundamente, porque eles ficaram uma semana sem tomar café por minha causa. Não, eu ia ficar bem pistola. Sabe? Tipo, É. cara, é sobre isso a parada, entendeu? Mas eu acho que te leva também pra um lugar de humildade. Eu lembro quando eu fui participar de uma reunião, na época, e que eu trabalhava na P&G, e era um influenciador, e a minha chefe me chamou pra entrar, pra prestar atenção, pra anotar, pra ir vendo como é que é, né? Porque eu trabalhava com direito de publicidade lá. E aí ela me chamou pra isso. Quando eu cheguei lá, e ele viu que eu era estagiária, ele virou pra mim e falou: "Você pega um café pra mim?" E aí a minha chefe na hora não virou e falou: "Ah, não, ela não tá aqui pra isso", sabe? Meu, te coloca num lugar de humildade, você fala, com certeza, com açúcar ou adoçante. E aí você sai com o rabo entre as pernas, vai lá, pega e volta. E tá tudo bem, assim, você não leva pro coração, é normal, isso acontece. Alguém vai ter que servir o café e não vai ser nem o convidado, nem a sua chefe. É, Logo, será eu? você precisa aceitar que naquele momento da sua vida, você tá lá embaixo na cadeia alimentar. Isso não significa que você é uma pessoa pior, mas só que você precisa Eu tô em outra fase, eu tô em um outro momento. Exato. Porque quando a gente é jovem, o jovem é burro. A gente já chegou a essa conclusão. O jovem é burro. Então o jovem chega no mercado de trabalho, por um lado, muito esperançoso, ou muitos pelo menos, muito afim de fazer, conquistar e tal. Isso é legal. Essa energia é legal, né? Óbvio que alguns vão estar nos ouvindo aqui e falar, nossa, quanto jovem cansado que chega. Não, mas, né? Mas, às vezes, também muito dono de si, porque o jovem tem essa mania de achar que o mundo começou com ele. E que a gente sabe tudo. Que vocês sabem tudo porque o mundo começou com o jovem. Então nunca existiu nada antes. Ninguém nunca passou por todos os problemas da humanidade estão começando com ele, né? Então chega muito dono de si. Aí, porque às vezes é o dono de si no círculo de amigos da escola, na família, às vezes uma família que paparica. Só que aí ele chega pro que a gente chama de vida real. Mercado de trabalho é um bom exemplo de vida real. Ela não é bonita, nem feia, nem justa, nem injusta. Ela é como ela é. E aí o cara chega esse jovem chega no mercado de trabalho e vê que, primeiro, ele achava que ele sabia tudo, ele não sabe nada. Os que insistem em achar que sabe tudo são os piores, são os mais iludidos. Vê que não sabe nada, começa a ter que lidar com pessoas muito diferentes, porque quando você está no seu círculo de amigos, É tudo meio parecido. faculdade, família, aí você tem que conviver com pessoas de backgrounds sociais muito diferentes. Eu acho um grande choque pra mim também é o quanto o que você aprendeu na faculdade não é literalmente aplicável pro trabalho da vida real. Exato. Sabe? Não importa. Tem coisas que, óbvio, que fazem sentido, mas muita coisa você aprende na prática. Muita coisa, às vezes, é malícia. Aquela frase que eu te falei, muitas coisas é você achar soluções pra problemas muito complexos que você nunca viu na sua vida. Não é aquele que você ouviu falar que virou case na faculdade. Sim. É um novo, que tem nuances desse, mas tem nuances do outro. E como que resolve? E você aprender a lidar com diversos probleminhas, mas que você vai destravando, parece que algumas portas, né? Porque todo mundo acha que também vai ter uma big idea animal, uma eureka do tipo, agora eu sou o Steve Jobs. Não, cara, o dia a dia ali é muito mais sobre você ir aprendendo a resolver probleminhas e de vez em quando problemãos, do que, nossa, todo dia um puta insight diferente. Sim. E a maioria dos dias eles às vezes podem ser, e tudo bem serem também, monótonos. Às vezes é sobre você aprender a lidar com o outro, aliás, quase sempre, né? Porque existem os problemas que são inerentes técnicos, né? Do que você faz, e tem os problemas que são relacionados a convívio com as pessoas. A maior parte deles é de convívio de Eu também pessoas. acho. A maior parte não são nem problemas que existem, são problemas que se cria. Sim. Desse atrito entre pessoas no dia a dia. Então, esse jovem chega no mercado de trabalho muito ingênuo, porém muito arrogante, muitas vezes. Então, ele começa a ter esses choques de realidade. Se ele não for um completo idiota, ele vai começar a falar: opa, peraí, parece que o mundo é grande mesmo, a humanidade não começou comigo, e eu tenho umas coisas aqui que eu preciso aprender também. Eu acho que a geração Z traz
pautas relevantes. Então, é legal quando você tem a possibilidade de escolher um trabalho, olhar para valores da empresa. Hoje as coisas são mais transparentes por conta de redes sociais, a galera fica muito em cima mesmo. Se o que aquela empresa promete, ela tá cumprindo. E eu acho legal, se você tem a possibilidade de escolher onde você vai trabalhar, você olhar, essa empresa que valoriza a saúde mental, essa empresa aqui, ela tem um SG legal, porque pra mim é importante. Acho bacana eles poderem ter, e eles têm também acesso a esse tipo de informação, que muitas vezes eu nunca nem cheguei a pesquisar sobre quando eu tava procurando estágio. Eu queria uma empresa de nome grande. Era o que eu queria. Era o que era mais valorizado naquele momento. Era exatamente o que eu queria. Hoje, se eu tivesse começando agora, e eu tendo a possibilidade de escolher, então eu não preciso daquele estágio pra me manter, eu escolheria talvez uma empresa um pouco menor, que tem os valores muito alinhados com o meu, onde talvez alguém vai trabalhar comigo mais de perto e vai poder me desenvolver muito mais em cima de mim, sabe? Assim, muito com mais proximidade. Então eu acho que talvez hoje eu escolheria assim, se eu pudesse. Mas eu acho bacana eles trazerem coisas pra pauta, acho legal eles não quererem fazer só cópia, café e não aprender nada, porque tem estágio também que era só isso. Sim, e não era uma grande exceção, muitas vezes era a regra. Você fazia um estágio e não aprendia nada mesmo. Sim. E era muito difícil. Então eu acho legal. Uma empresa grande. Você falava, nossa, eu fiz estágio 2 anos da empresa tal, o que você aprendeu? A servir café. Exato. Né? Então eu acho relevante, mas eu acho também importante o estagiário da geração Z entender que a empresa é muito maior do que ele. Então, assim, não é que todos iremos parar para te ensinar a fazer o beabá. E também, isso também é bom pra você, porque você vai aprender a fazer as coisas sozinho. E é muito gratificante quando você chega. Tipo, eu lembro que um dos meus momentos foi quando eu peguei um caso que a gente tinha que fazer a réplica, né? Entregar a réplica. E aí, eu não tinha no meu aparato que eu conhecia até então uma boa resposta que a gente saísse por cima, sabe? No máximo a gente ia ficar equivalente, mas eu queria sair por cima. E aí eu tive que pesquisar e ler livros também. Acredite ou não, eu ainda tinha livros lá. E tinha uma grande biblioteca, porque direito é sempre cheio de biblioteca. Uhum. E aí quando eu achei uma solução que eu levei pra minha chefe, ela virou pra mim e falou: muito legal, a gente não pode usar. Mas muito legal que você pensou fora da caixa. Eu fiquei tão orgulhosa de mim, sabe? Uhum. Que tipo, eu não fui atrás dela pra ela resolver. Eu primeiro resolvi e levei pra ela. E eu acho que eu sinto que o jovem, ele tem mais energia. Ele tá mais conectado. Então ele poderia trazer esse tipo de inovação. Mas ele se frustra muito se não é… Total. Se não é o que ele precisava. Eu acho que você ser estagiário é você aprender a lidar com essa frustração. Uhum. Com essa insignificância, porém uma insignificância motivada por uma jornada que está sendo construída. Não é uma insignificância, na verdade, eu acho que a palavra até está errada. Mas você lidar com essa frustração de que você entender que você é pequeno, né? Você está começando uma jornada ali dentro de uma carreira, dentro de uma empresa, seja qual for, que você não tem todas as respostas, você tem valor, mas você sabe pouco. E tá tudo bem. Então, por exemplo, eu lembro também quando eu era estagiário, teve uma reunião, eu já estava há um certo tempo nesse lugar. Aí tinha uma reunião que eu ia, já era tipo a segunda ou terceira reunião que eu ia daquele cliente. Então ia tipo aí ia uma coordenadora e uma gerente. Então eu era o estagiário que entrava mudo, saía calado. A minha função era ali para absorver mesmo. O que já era visto como uma conquista, eu ser levado para uma reunião junto com a minha coordenadora e a minha gerente na época, já era do tipo, cara, o Rodrigo vai em reunião. Uhum. Eu já era tipo… Top. Eu já era um estagiário de sucesso. Mas óbvio, eu entrava mudo e saía calado da reunião, porque eu tava ali para fazer anotação, que aliás ninguém tava nem para minhas anotações, mas eu fazia mesmo assim. E absorver ali pra mim mesmo e tal. E foi uma escola muito importante pra mim, esses momentos, assim, né? Porque até pelo fato de eu entrar mudo e sair calado, o pessoal reclama porque todo mundo tem essa síndrome do protagonista, né? Então você entra na reunião, você tem que ser o protagonista, não sei o quê. E eu vou te dizer que foi o momento que eu mais aprendi na minha vida, na minha carreira. Porque também por exemplo, esses momentos, essas reuniões que eu entrava mudo e saia calado, você vai falar, nossa, que chato, né? Porque você tava ali e ninguém sabia que você existia. Por um lado, sim, vamos colocar dessa forma, mas o tanto de coisa que eu aprendia de forma livre, porque ninguém queria saber a minha opinião, eu não estava lá para dar minha opinião,
eu tava lá só pra absorver, então eu podia absorver, tipo, que nem criança mesmo. Que você Uhum. regala o olho do tipo, absorver Uau! o que tá sendo dito, como é dito, quem é quem, sabe? Então foi um momento que eu absorvi muito. E talvez se eu tivesse preocupado em ser um estagiário Ouvido, que sempre precisa impaciente, falar. que precisa dar opinião, que precisa dizer o que acha, eu teria perdido uma puta oportunidade de sugar coisas, entendeu? Porque eu estaria mais preocupado em como me fazer ser visto do que aprender com aquela galera. Para quando chegasse o meu momento de estar à frente de alguma forma, eu teria repertório para aquilo. Porque hoje as pessoas querem aparecer, querem pular essas etapas de estágio, de analista, sei lá o quê, para ser o gerente, para ser o diretor, para ser o dono da empresa. Elas pulam etapas. Aí chega lá na frente, as que conseguem pular etapa, chegam sem repertório. E é um repertório que não é às vezes só livro. Apesar de que livro, curso, faculdade, pós-graduação, enfim, tudo isso é importante. Mas é repertório de vida. É você entrar numa reunião com um cliente puto com a empresa que você trabalha. E você vê aquilo ser revertido ou não revertido. Sim. Um trabalho que deu resultado ou que não deu resultado. Como foi, como não foi. As pessoas chegam sem repertório. Então o problema do estagiário hoje é que ele é tão impaciente que ele pula etapas. E aí ele fica sem repertório. Esse é o grande lance. Sabe, o problema de você ter que ser protagonista desde o momento 1 da sua carreira é que você fica vazio de repertório. Porque é difícil construir repertório quando você, desde o dia 1, tem que mostrar que você é o melhor de todos, entendeu? Você sabe tanto quanto uma pessoa que está há 20 anos fazendo aquilo. Uhum. É mais sobre isso, sabe? Aí um caos. Eu ia nessas reuniões. E aí teve uma dessas reuniões que a gerente estava de férias. Então, beleza, ela já não ia na reunião. E aí eu ia a coordenadora. Só que aí eu já estava indo, tipo, há um ano nessas reuniões. Só que aí naquele dia, naquela reunião, que era uma reunião que tinha toda terça-feira, lembro até hoje. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, tinha essa reunião com o cliente. A gerente estava de férias, então eu estava indo, eu e a coordenadora, já há umas 2, 3 semanas. Só que aí chegou numa terça-feira, a coordenadora não pôde ir porque o filho dela ficou doente, ela não pôde ir. Foi só você. Fui só eu, cara. E aí? Primeira reunião que eu era estagiário ainda. Eu ia não só ter que falar, sendo que eu nunca até então tinha falado, como eu ia ter que minimamente conduzir ali a parada. Não precisa nem te dizer que, assim, graças a Deus que eu descobri isso só no caminho pra lá, porque eu acho que se eu soubesse disso um dia antes, eu teria tido um troço. Óbvio, suei frio, pensei, meu Deus, não vai dar, aqueles medos todos, mas eu falei, cara, vamos, vai ter que dar. É o famoso, vai ter que dar. Vai ter que dar. Porque eu não posso chegar de novo pra empresa e falar, cara, um ano que eu venho aqui fazer essa reunião, eu não sou idiota, e eu não consigo minimamente chegar também na frente do cliente e falar, pô, cliente, ó, essa mesa é verde, sei Uhum. lá, esse negócio. Eu falei, cara, eu não vou ser melhor que elas, mas eu preciso conseguir. Enfim, eu fui. Eu fui, toquei a reunião e eu tive a sensação de que eu tinha, sabe que você sente que você foi bem dentro do que dava pra ser, né? E aí o cliente até depois veio me elogiar, falar, cara, pô, olha, poxa, você precisa falar mais nas reuniões, foi muito legal e tal, porque foi um momento que eu também usei um pouco do repertório que eu tinha aprendido. Uhum. E aí eu fiquei inflado, né? Falei, caracas, eu sou foda mesmo. Sabia! Eu sabia, Essa era a cara! confirmação que você Eu precisava. sou foda demais. Agora quem vai tocar essa reunião sou eu. Não precisa vir ninguém. Voltei, meu, inflado, né? E como o cliente tinha me elogiado, então tava insuportável. E aí eu de volta voltei da reunião pro trabalho. E aí a diretora tinha um recado que ela queria falar comigo. Eu pensei, cara, essa mulher, ela nunca falou comigo. Era só tipo, oi, oi, tchau, tchau, quando encontrasse num corredor. Sabe aquela coisa do tipo, você fala, não sabe nem meu nome. Uhum. Ela tá querendo falar comigo bem hoje. Cara, o cliente deve ter ligado aqui pra elogiar. E ela vai me elogiar. Aí eu, Ele vai ser show, vai ser massa. caralho. Entrei na sala.
Entrei na sala do tipo, mano, Grandão. grande. Ela, oi, Rodrigo, tudo bem? Foi educada comigo. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem carteira de habilitação? Aí eu já achei estranho aquilo, né? Eu falei, o que isso tem a ver com ela me elogiar da minha reunião, né? Eu falei, tenho carteira de habilitação. Então, que a fulana de tal, que era a secretária dela, faltou. Você pode levar meus cachorros no pet shop, que toda terça-feira tem banho e tosa deles. E a fulana não veio hoje. Você pode levar pra mim? Aí você levou, né? E aí eu tava aqui, Aí naquele momento eu falei, eu sou estagiário mesmo, levei o cachorro. Mas posso falar, eu acho que estágio é uma boa dose de humildade. Te traz assim, ó, de volta. Também já fiz tarefas fora do que é esperado no trabalho e não me doeu, assim. Você lembra? Não, tá Te tudo coloca bem. no seu lugar. Levei os cachorros dela, tá tudo certo. Até foi mó barato, porque dirigi o carro dela, que era um puta carrão e tal. Mas é que foi, coincidentemente, foi nesse dia. Então, quando me chamou, eu falei, caralho, ela não sabe nem meu nome. Tá me chamando na sala, o cliente deve ter ligado aqui. Uhum. Tipo, estourei, né? Estourei. Aí chega lá do tipo, leva o meu cachorro pro banho e tal. Eu falei, eu sou estagiário mesmo, né? Eu tenho um amigo que, quando ele trabalhava no banco, ele levava o carro do chefe dele pra lavar, né? Mas pra ele era um momento, assim, porque mercado financeiro era aquele carrão. Ele falou, não vou dirigir isso aqui talvez nunca. Nunca, né? É meu momento. É E meu aí momento. ele amava, sabe? Hoje, se você mandar alguém fazer isso, você também é cancelado. Esquece. Você é completamente Esquece. cancelado. Tem nada a ver com o meu trabalho, super cancelado. Mas era o momento que ele tinha ali dirigindo uma Porsche, sabe? Aham. E ele tirava foto dele lá e Não, tal. é. Era um momento. Tipo, era o melhor dia da semana dele. E quando ele levava a Porsche pra lavar. Hoje, se você falar isso para um estagiário, ele chora em posição fetal na sua frente, fazendo uma live. Fazendo uma live. Entendeu? Então é isso. Sabe o que eu ia falar? Eu vi um post naquelas coisas tipo festa da firma, mas eu não sei se foi no festa da firma. Que era um estagiário que faltou a semana inteira. E a desculpa dele foi porque ele tava em semana de provas. Logo, o trabalho deveria respeitar Claro. que ele estava em semana de provas. Eu imagino que você também não. O meu estágio foi uma delícia. Eu gostei muito de fazer, era bem legal. Mas, pô, o estágio pra mim, é a fase mais cheia da sua vida. É a fase Sim. que você sai da faculdade, aí tem trabalho. Aí volta pra casa, tem coisa da faculdade pra fazer. Quando não tem coisa do trabalho pra fazer também. Então é tudo junto. Mas, gente, E você agora. lute. Mas o cara presumir. Porque era semana de Não é que ele provas. faltou um dia, Ele uma não semana. avisou, porque ele havia mandado o quê? O calendário para o emprego. Então ele tinha certeza que entenderiam ele faltar para estudar. Não, estágio é sobre ter que fazer os dois juntos. Com certeza. É essa experiência que as pessoas têm que ter. Mas realmente as pessoas, elas estão mais frágeis. É. A minha geração, nesse sentido, eu acho que é mais frágil. Acho que trazem pautas relevantes, mas acho que é mais frágil. Claro. É a linha tênue. Ninguém quer um estagiário só servindo café, né? Sim, sim. Mas, cara, estagiário CEO não dá, né? Mas é o que tem, né? Mas tem bastante. É complicado também, né? Eu acho, eu tava vendo, né, que é legal você ter um plano de desenvolvimento, mas a gente tem que lembrar que às vezes o estágio, nem toda empresa, especialmente empresas grandes, tem vaga pra ser efetivado também. Sim, Então- a maioria não tem, ou contrata 10 estagiários para 2 vagas, né? Então às vezes não tem. Então, tudo bem, eu entendo a pessoa querer ter um plano de carreira desenhado e tal. Mas às vezes ele não vai ser factível, não vai acontecer. E Exato. quando eu entrei, eu entrei já sabendo que não tinha promessa de vaga, porque todas estavam preenchidas. Uhum. E acontece muito isso, especialmente em multinacionais, tem uma cadeira. Sim. Eles não abrem lugar só porque você é excepcional. Tem que ser, assim, muito fora da curva. E tem que ter a vaga, né? E vai ter Ainda que abrir, assim. porque vai abrir. É um novo salário, né? É um Sim. novo custo pra empresa. É um headcount. Sim. Se o cara tá numa multinacional, é um headcount que tem que vir da gringa. Então, às vezes, o cara quer te efetivar e não consegue. Aham. E eu lembro que eu tinha uma chefe que ela tinha uma cadeira, a chefe de departamento, ela tinha uma cadeira no CONAR, que é o órgão que julga publicidade, né? E ela me chamou um dia pra ir lá assistir. E era meio longe de onde a gente trabalhava. Eu, nossa, que preguiça e tal. Quando eu fui, foi incrível. Eu era a pessoa mais irrelevante lá, não tinha nem cadeira pra eu sentar. E Então você tava fica de pé. felizona, né? E eu tava muito feliz, porque pro direito é muito diferente o jeito que é julgado, né? Então foi muito, muito, muito legal. E sabe, no final, quando ela veio me perguntar o que você achou, e eu com medo de parecer burra.
né? O que você vai falar? Eu achei muito bacana que vocês apresentam em PPT e não em papel escrito. Aí eu anotei várias coisas com palavras difíceis, sabe? Que eles falavam. E aí eu ia pesquisando no meu celular, porque eu já tinha o que significava, pra eu parecer mais inteligente na minha resposta que eu ia dar pra ela. Mas eu tinha esse medo até. Ela me levou pra eu conhecer mesmo, porque ela tinha um carinho. E eu morrendo de medo de falar uma coisa burra e nunca mais poder voltar, sabe? Sim. Então, esse é o medo que talvez a gente teve demais, mas hoje o pessoal tem de menos, Sim. sabe? Hoje parece que acho que assim, é uma impaciência total, só que eles não entendem que essa impaciência atrapalha eles na construção de repertório. E eu acho que falta esse zelo, eu não sei se é essa a palavra, né? Mas esse bril, né? Do tipo, cara, peraí, eu não sei, mas eu vou resolver, eu não vou já terceirizar a minha ignorância, muito menos achar que é do caralho ser burro, entendeu? Ah, eu não sei, beleza, vai Não, e a atrás. culpa que eu não sei é sua. É sua que não me ensinou. Opa, É isso mesmo. peraí, Javecito, entendeu? Então acho que é esse lugar aí, por favor, vamos lá. Bom, tudo bem. Então a gente pode concordar que é mais fácil ser estagiário hoje do que era antigamente. Hoje, estagiário hoje, eu não teria que ter servido aquele café. E se tivesse servido o café e tivesse quebrado a máquina, ainda teriam pedido desculpa pra mim. Por terem me pedido pra servir café. E terem te colocado nessa situação vexatória. Porque, né? Como assim? Um estagiário Exato. sofrendo isso. Então, eu acho que é o que eu te falei. Eu acho que a geração Z traz preocupações sérias, mas eu acho que a gente é muito impaciente mesmo. Não é do meu jeito, então eu vou sair. Amor, a empresa não é sua, não foi desenhada do seu jeito, não é pra você mesmo. Não é. É uma vaga de estágio. Sabe, existem mais 6 bilhões de pessoas no mundo. Talvez a humanidade não seja sobre você apenas, né? Sim. É exatamente isso, a gente pode concordar. Pautas Gen Z são relevantes, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade e entender que talvez o Gratidão estágio pra caralho. o estágio seja uma criação de base, sabe? Sim. Pra você passar pra outros lugares. Não queime etapas. E é Tudo na muito vida legal. faz parte. Eu acho muito legal quando os estagiários no meu se reuniam e a gente ficava reclamando, sabe? A gente marcava, vamos tomar um café agora? Vamos. Aí nossa, botaram 3 processos na minha mesa, não sei nem como é que eu vou acabar. E você vai fazendo uma troca, sabe? Aí o outro fala, esse era eu. Agora eu respondo Yahoo Perguntas. Sabe? Aí eu faço do Yahoo Perguntas, porque agora a otária é você, entendeu? Sim. E vai passando. Mas eu gostei muito do meu estágio. Eu vivi um momento, assim. Eu acho que eu tive uma grande professora que também era minha amiga. Eu sinto que isso era legal. A gente tinha uma troca sorte, legal. Né? Dei essa sorte, eu tinha 2 chefes. Então, porque em direito é separado por áreas. Então, eu falava com os 2. Mas ela foi uma grande professora, assim. De quando eu fazia errado, por muitas vezes eu pensava, por que ela só não corrige na petição? Mas ela me chamava do lado dela e me fazia corrigir do lado dela. E isso pra mim foi muito importante. Porque aí eu entendia aonde eu tinha errado. Porque você pode pensar, pô, por que ela não entrou no documento e mudou essa frase? Porque talvez eu não ia saber que eu tinha errado ali. Talvez. Então foi importante essa parte. Você deu sorte. E ela não ficava em cima de mim também. E eu gosto da parte da autonomia, que eu sinto que é o que falta pras pessoas. Eu gosto de ir atrás das minhas coisas e sentir que eu fui a responsável por resolver isso. Minha chefe nem sabe que eu não sabia fazer metade das coisas que eu não sabia. Porque nesse meio tempo você aprende. Sim. Pra não parecer idiota. Sim. É uma coisa, então eu acho isso muito legal. Acho que ajuda a criar caráter, sabe? Você vai mais preparado. Eu acho também que é muito legal o aprender a falar não sei, que foi uma das coisas que minha chefe me ensinou. Ela, se você não sabe quando eu te pergunto, não inventa uma resposta. Fala, não sei. Até porque ser estagiário também é sobre aprender a aprender. Tipo, você também começa a aprender a ter técnicas de ir atrás de informação. Então, faz tal coisa, você não sabe fazer, mas você já aprendeu a como ir atrás daquela informação que você precisa. Quem procurar. Então é isso. Então é também sobre isso, sabe? Do tipo, tal coisa, putz, isso eu não sei, mas eu sei como eu vou fazer para chegar até aí. Eu vou pesquisar tal coisa, eu vou perguntar para tal coisa, eu sei que fulano de tal passou por uma situação assim, logo você vai costurando e aí você chega naquele lugar. Sim. Né? Sim. Mas isso, você só constrói isso se você foi exposto a essas situações e você soube ir atrás delas, né? Senão você não sai nem do lugar. Não sei nem com quem eu falo, o que eu pergunto, pra quem eu pergunto. Eu acho também. Vamos pro embate? Vamos. Bora, mais coloca o embate pra gente, por favor. Eu acho que eu preferiria ter sido estagiária na Gen Z também. Sabe? Delícia, chegar e falar,
Hoje não que eu tô estou legal. sentindo? Hoje acordei e eu tô me sentindo para baixo. É. Um beijo. Hoje não trabalharei. Semana de provas. Um beijo. Até Não, semana eu que não vem. vou vir, não vou vir. Até semana que vem. Eu acho que teria sido mais excelente. Tipo, estou com herpes, não me sinto bem publicamente. Estou me sentindo humilhada ao sair de casa. Ficarei aonde? Em casa. Em casa, exato. Vai, bora pra primeira pergunta. Qual geração é mais propensa a ver um estágio como oportunidade de adquirir novas habilidades práticas? E não apenas como ingresso no mercado. Eu acho que isso é meio Gen Z. Porque pra vocês, eu imagino que vocês se submetiam a fazer só cópias, planilhas e café, porque vocês viam como uma porta de entrada pro mercado de trabalho. Vamos nessa. Você vai de Gen Z também? Pode passar. Gen Z. Entendo, porém acho um pouco falácia isso aqui. Não, que a gente quer adquirir novas habilidades práticas, acredito que quer. Como? De preferência grátis, sem nenhum esforço. Não, e entregue na sua mão, assim, ó. Tudo bem. Ó, a Deloitte que você adora é a fonte. Adoro. Se a Pode Deloitte passar. está certo. Lê aí. Qual geração, ao escolher um estágio, dá menos peso a benefícios como flexibilidade millennials? Flexibilidade extrema, um ambiente muito descontraído e mais peso a experiência que te prepara para o trabalho real. Realmente, millennials. Millennials. Pode passar, eu tenho certeza que é millennials. Porque pro Gen Z ter uma mesa de ping-pong no meio da empresa é legal. Exato. É show. Exato. Um tobogã, sabe? Exato, exatamente. Qual geração é mais propensa a avaliar redes sociais e reputação online antes de decidir se inscrever para um estágio? Mas posso falar? Um estágio. Posso falar isso é bom? Eu acho isso bom, tá? Eu acho também. Hoje você tem acesso a um monte de coisa da empresa que antes você nem sabia. Claro. Eu vou de Gen Z porque vocês não tinham nem essa oportunidade. Eu vou de Gen Z, mas eu acho que isso daqui é uma qualidade. Eu também. Nem tudo atrelado a nós é Gen Z mesmo. É ruim, tá? Não, claro que não. Qual geração é mais influenciada por experiências e expectativas da família, contexto social, ao decidir se faz ou não um estágio em determinada área? Eu nem sabia que isso era geracional. Eu achei que isso era uma questão mais social, sabe? Mas se eu tivesse que chutar, eu acho que millennials. Eu acho que sim também, se tivesse que chutar, mas eu acho que isso é uma coisa inerente. Eu também acho que independe. Vamos lá. Millennials. É isso aí. É isso. Posso finalizar? Bem. Por favor, manda bala. Pra você que nos assistiu até aqui, por favor, deixa um comentário, conta pra gente como é que foi o seu primeiro estágio. Se você for Gen Z e você quiser reclamar, por favor, não faça, porque eu normalmente defendo a Gen Z, mas realmente esse tema me pega num lugar. E olha que eu nunca nem tive estagiário Gen Z, eu só tive que consumir conteúdos de pessoas que são hoje estagiárias reclamando na internet. E choquem-se, eu acho muita coisa. As pessoas realmente falam mal da empresa abertamente, assim, pra todo mundo ver, enquanto elas estão empregadas, tá? É louco. Então, enfim, infelizmente, dessa vez eu tive que ir pra um lado mais millennial da coisa. Apesar de trazermos pautas relevantes. E eu peço que quem ainda não nos segue, por favor, se inscreva no canal, nos siga. E lembre-se que nós estamos gravando aqui no estúdio da Artemia. Caso vocês queiram alugar esse espaço, deixar com a carinha de vocês, pode mandar uma mensagem para @artemia.co e dizer que vocês vieram pro Café e Matcha, que eu tenho certeza que você vai ganhar um desconto. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.